Foi tudo bem. Tá. Pode começar, professor. Tá. Tá bom, né? Então, reapresentando, né, a gente vai dar continuidade ao seminário Estéticas Contemporâneas na América Latina e as Pulsões da Educação, hoje com a professora Ana Carolina Manfredini Pato. Pato Manfredini. Pato Manfredini. Obrigado por vir. A Ana é professora no Centro de Técnica, né? Então, seja bem-vinda e seja bem-vinda para falar. Obrigada, Marcos. Bom, obrigada pelo convite do Antônio Carlos e do Marcos para estar aqui com vocês. Eu vou apresentar um texto, porque para mim é mais fácil para seguir aqui, mas ele está bastante didático, eu acho. Espero não ficar uma coisa chata aqui, bem fluido. É um trabalho que eu desenvolvi na minha tese de doutorado, então eu começo aqui, né, para não perder tempo, e espero deixar um tempo aí para a gente poder conversar no final. Bom, o título da minha fala é Estéticas Capitalistas, Subjetivação e Dessubjetivação na Contemporaneidade. Depois eu estava pensando e talvez seria estéticas anticapitalistas, porque é justamente a saída do capitalismo que eu gosto de pensar, ou as resistências, mas enfim, ficou aí esse título. Então, começo aqui. Eu gostaria de apresentar aqui para vocês um pouco da minha pesquisa desenvolvida no doutorado, finalizado em 2019 na Universidade Nacional Autônoma de México, ou UNAM. Como uma pesquisa não necessariamente acaba com a tese, eu hoje acrescentaria algumas ideias que não foram desenvolvidas nesse período de doutorado, mas que surgiram depois e que, de certa maneira, e que, de certa forma, dão continuidade ao problema que foi meu objeto de pesquisa, o problema da subjetividade no pensamento de Gilles Deleuze. Espero que esse tema possa dialogar com as pesquisas de vocês. Infelizmente, tudo que eu falarei aqui podamos terminar diretamente ao campo da educação, mas sim da filosofia. Não colocaríamos fogo no lixo, né? Porque nós impede de pensar juntos as pontes entre esses dois campos. Tratarei de usar o tempo de forma que a gente possa conversar e disparar o que eu irei apresentar a outros campos problemáticos do interesse de cada quem. Começo, então, por umas primeiras aclarações importantes. Uma primeira pergunta que se impõe é: ao perguntar-se pela subjetividade, estamos com isso tentando encontrar uma filosofia do sujeito no pensamento de Deleuze? Definitivamente não. Pois o que encontramos em Deleuze é uma crítica a certa filosofia do sujeito e a certas formas de conceber a subjetividade. A primeira observação que podemos encontrar em sua filosofia sobre o problema da subjetividade é a crítica a uma concepção endurecida do sujeito. O sujeito da consciência, o eu, o código, a identidade. É contra essas concepções que Deleuze apontará suas armas conceituais. Vale ressaltar também que esse combate não implica um convite para transformar-se no esquizofrênico do hospital, ou para viver um tipo de frenesi da espontaneidade, da festa ou da droga. Menos ainda se trata de negar a importância das lutas identitárias. Esse último ponto, principalmente, fica claro nos diferentes encontros que Guattari teve no Brasil com diferentes movimentos sociais identitários, conversas editadas por Sueli Monique no livro Micropolíticas, Cartografias do Desejo. O que sou eu, então, como sujeito, como subjetividade? Sou uma pessoa, sou um mamífero, sou um nome, sou uma consciência, uma identidade, um produto de uma cultura, ou sou um inconsciente, um fluxo, ou um vento que sopra. Minha pesquisa, no primeiro momento, buscou expor essa concepção singular de subjetividade no pensamento de Deleuze, bem como apresentar a variação conceitual que encontramos para pensar esse problema. No conjunto das obras, encontramos diferentes conceitos que parecem remeter ao problema da subjetividade. Produção de subjetividades, subjetivação,
dessubjetivação, sujeição, sujeito, indivíduo, individuação, pré-individual. Todos esses conceitos dizem respeito à mesma coisa. Uma palavra substitui a outra, há variação no significado do mesmo conceito. Num segundo momento, me interessava responder sobre a atualidade do conceito. Ainda serve falar de subjetividade? Se há uma crítica às filosofias do sujeito, por que não abandonar o termo? Um conceito nunca morre quando se quer, mas apenas quando novas funções o tornam obsoleto. E talvez seja isso que Deleuze fez. Construiu novas funções para o conceito de subjetividade ou de sujeito. Resta-nos ver se funciona ou não para os dias atuais. Ainda serve o conceito de subjetividade para pensar uma ação de resistência política? O que é ser sujeito político? É filiar-se a um partido? Existem outras formas de fazer política? Como sujeito político, o que posso fazer para transformar o mundo? Ainda é possível transformá-lo? Há espaço para esse tipo de crença? O que encontramos no pensamento deleuziano é uma relação essencial entre produção subjetiva e produção social, e depois entre produção de subjetividade e produção capitalista contemporânea em geral. Portanto, sim, pensar sobre político, transformação social, resistências, passa necessariamente pela questão da subjetividade. Uma das teses que considero mais importantes do pensamento político de Deleuze e Guattari é a centralidade da produção de subjetividades no regime capitalístico, para usar a expressão de Guattari. Como reafirma o filósofo italiano Maurício Lazarato, o capitalismo lança modelos subjetivos da mesma maneira que a indústria automobilística lança uma nova linha de carros. Isto é, a produção social do tipo capitalista não se explica somente como registro de valores de troca, mas como modos de controle da produção de subjetividades, como diz claramente Guattari, em micropolíticas. E aqui eu faço uma citação do livro que está na diapositiva que segue, isso para vocês acompanharem. O que caracteriza os modos de produção capitalísticos é que eles não funcionam unicamente no registro dos valores de troca, valores que são da ordem do capital, das semióticas monetárias ou dos modos de financiamento. Eles funcionam também através de um modo de controle da subjetivação que eu chamaria de cultura de equivalência, ou de sistemas de equivalência na esfera da cultura. Desse ponto de vista, o capital funciona de modo complementar à cultura, enquanto conceito de equivalência. O capital ocupa-se da sujeição econômica e a cultura da sujeição subjetiva. E quando falo em sujeição subjetiva, não me refiro apenas à publicidade para a produção e o consumo de bens. É a própria essência do lucro capitalista que não se reduz ao campo da mais-valia econômica. Ela está também na tomada de poder da subjetividade. Guattari, Micropolíticas, Cartografias do Desejo. A partir dessa consideração, qualquer crítica, aqui acabou assim, tá? A partir dessa consideração, qualquer crítica ao capitalismo deve passar por uma clínica da subjetividade. Uma economia subjetiva toca diretamente um outro problema, o da resistência. Resistir ao capitalismo implica resistir às formas de vida capitalistas. E resistir, em Deleuze, é sempre criação. Criar novos modos de existência é o que está em jogo em qualquer ato de resistência. A filosofia de Gilles Deleuze é crítica e clínica quando, por um lado, analisa as formações capitalistas e suas relações com a subjetividade, na medida em que se apropria ou sequestra a subjetividade, faz dela o motor de seu sistema e algo a ser combatido. E, por outro, clínica propõe uma tarefa de experimentação criativa com novas subjetividades, liberando a vida onde ela é aprisionada. Gilles Deleuze não é o único autor a considerar ao discutir a relação entre subjetividade e capitalismo. Então, por que Gilles Deleuze?
Além do motivo afetivo que nos liga a uma teoria ou a um autor, além da simpatia que nos afeta e nos move a pensar, há um motivo teórico por trás disso. A consideração de que seu pensamento aborda uma ideia original das teorias contemporâneas. Se trata de uma concepção de subjetividade que vai além das representações individuais, da consciência ou da linguagem. Uma subjetividade que se relaciona com as novas máquinas, informática, digital, cibernética, robótica, cuja natureza é flexível e plástica, transitando sempre entre grandes conjuntos estruturados e mundos micromoleculares intensivos, invisíveis. Além do humano, as subjetividades concebidas por Deleuze e também por Guattari parecem ser ferramentas conceituais interessantes justamente porque levam em consideração um nível de produção de suma importância para o capitalismo, a dimensão molecular da produção. Trata-se, portanto, de uma teoria que apresenta, em primeiro lugar, uma concepção de natureza e funcionamento capitalista que privilegia a dimensão subjetiva da produção, sem descartar sua dimensão objetiva. Em segundo lugar, uma concepção original da natureza e do funcionamento da própria subjetividade, que contempla, por um lado, a captura, sujeição social e servidão maquínica, e, por outro, a liberdade ou fuga, os devires revolucionários pelos quais passam sujeitos e consciência. E, em terceiro lugar, uma concepção de subjetividade que coloca em xeque as definições do sujeito como unidade individual, identidade, consciência. Meu interesse particular nessa pesquisa era a importância que o problema da produção de subjetividades parecia ter para pensar uma pragmática ou micropolítica deleuziana. Tudo indica que a partir da produção de subjetividades se torna possível pensar um modo diferente de fazer política ou mesmo um modo diferente de existir. Em outras palavras, a condição para qualquer mudança existencial, política, subjetiva ou mesmo econômica é a produção de subjetividades. O que Deleuze encontrou nas últimas obras de Foucault é certamente aplicável à sua própria teoria. E aqui eu faço outra citação das aulas do Deleuze sobre a subjetivação, que são publicadas em espanhol pela editora Cactus. As lutas sociais, o surgimento de novas lutas sociais implicam, supõem, novos modos de subjetivação. Essa foi uma forma de confirmar duas dimensões, a dimensão do poder e a dimensão da subjetivação, conforme descoberto nos últimos livros de Foucault. A subjetivação, que acabou a cita, né? A subjetivação é irredutível às determinações dos saberes e poderes, da linguagem e das relações entre forças. Ela apresenta uma saída para as impossibilidades do presente, ou melhor, um estatuto para as resistências. Pensar a resistência e pensar a crítica passam por um problema com os modos de subjetivação. Uma vez que a subjetivação não é mero produto de saberes e poderes, embora derive deles, isto é, origina-se e ao mesmo tempo desvia-se, surge a pergunta: como produzir novos modos de subjetivação diferentes dos capitalistas? No ano 2000, foi realizado um colóquio aqui na Unicamp sobre as ressonâncias entre o pensamento de Foucault e Deleuze. A pergunta feita por Margaret Haber, organizadora do evento, refletia esse interesse pelos processos de subjetivação com a pergunta lançada como disparador do encontro: o que estamos ajudando a fazer de nós mesmos? Pergunta que ressoa com o problema que Deleuze já encontrava nos estudos de Foucault. E aqui uma outra cita também, esse já do livro Conversações, do Deleuze, da parte que ele fala sobre Foucault. E conforme a seu método, o que interessa essencialmente a Foucault não é o retorno aos gregos, mas nós, hoje. Quais são nossos modos de existência, nossas possibilidades de vida ou nossos processos de subjetivação?
Será que temos maneiras de nos constituirmos como si, e como diria Nietzsche, maneiras suficientemente artistas para além do saber e do poder? Será que somos capazes disso? Já que, de certa maneira, é a vida e a morte que aí estão em jogo? Fim de citação. Essas questões têm a peculiaridade de situar a filosofia no presente, questionando a forma como nossas vidas estão organizadas hoje, os modos atuais de distribuição das potências. Ao falar da obra de Foucault, Deleuze descreve essa atividade do filósofo em relação ao seu presente. E aqui outra citação ainda do Conversações. Há algo de essencial de um extremo ao outro na obra de Foucault. Ele sempre tratou de formações históricas, de curta ou de longa duração, mas sempre em relação a nós, hoje. As formações históricas só o interessam porque assinalam de onde nós saímos, o que nos cerca, aquilo que estamos em vias de romper, para encontrar novas relações que nos expressem. Pensar é sempre experimentar, não interpretar. E a experimentação é sempre o atual, o nascente, o novo, o que está em vias de se fazer. Fim de citação. Sem maiores problemas, podemos passar essa afirmação ao pensamento de Deleuze e compreendê-lo como uma imanência ao presente. Uma filosofia sempre atual, que se regressa para as outras formações históricas, é apenas para encontrar o que serve ou sobrevive do passado ainda no presente. Na perspectiva deleuziana, as questões surgem dos problemas que o mundo nos apresenta. Nem os conceitos, nem as questões são abstrações, são antes o resultado de encontros com ele no mundo. O pensamento é sempre uma experimentação e, portanto, atual. Pensamos a partir dos problemas atuais. Pensamos, então, a partir da mesma impossibilidade de pensar. É a isso que Deleuze se refere quando diz que somos obrigados ou forçados a pensar. Há uma necessidade no ato de pensar. Nunca se trata de vontade ou espontaneidade. O pensamento nunca foi uma questão de teoria. São problemas de vida que estão em jogo. Segundo o filósofo Hélio Ribeiro Cardoso Júnior, professor da Unesp de Assis, faz pouco tempo que existem as condições necessárias para formular essa questão da subjetivação. O que é que a transforma numa questão que se dirige incontinente ao coração do nosso tempo? Pergunta Cardoso Júnior na sua apresentação no encontro já mencionado aqui no Unicamp nos anos 2000, que está publicado num livro, né, que se chama Imagens de Deleuze e Foucault, Ressonâncias Nietzschianas. Há elementos a considerar para responder a esse problema. Em primeiro lugar, hoje temos as condições de colocar adequadamente a questão da subjetivação, porque tanto Deleuze quanto Foucault, e podemos incluir aí o Guattari, criaram, e aqui é uma breve cita, mas não está aí no slide, porque é curtinha, criaram um novo hábito, uma nova visibilidade, pois a pergunta que estamos fazendo de nós mesmos não questiona exclusivamente um sujeito, uma identidade, mas os processos de subjetivação que a constituem. Segundo, porque se trata de uma questão, aqui talvez, tá? Segundo, porque se trata de uma questão prática, que envolve todos aqueles que têm a capacidade de formulá-la, pois perguntar sobre os processos de subjetivação é perguntar sobre os modos de vida, sobre a existência. Um problema totalmente prático, livre de abstração. E por último, como já foi dito, a importância do presente. E aqui eu faço uma citação do Hélio, que aí está, essa sim. Ocorre que essa pergunta traz uma certa urgência. Sentimos ou pressentimos que, nos processos de subjetivação, decide-se algo que envolve a vida dos indivíduos e das sociedades, pois neles trava-se uma luta contra o nosso tempo, contra o que somos. Em suma, temos aí uma pergunta em sintonia com o nosso tempo, ou melhor, uma pergunta que nos arremessa
aos limites entre o que estamos deixando de ser e o que estamos nos tornando, diria Deleuze. Creio que esse é o sentido mais imediato do que o Foucault denominava história do presente. Fim de citação. Segundo Cardoso Júnior, o problema da produção de subjetividades implica a abertura de um campo de pensamento e de um campo de experimentação. Implica um pensamento, porque os conceitos são criados a partir dessa relação com o presente e com o mundo. E implica também uma experimentação, porque se trata de quem somos e como vivemos. Trata-se, portanto, de uma pragmática em que pensamento e experimentação são indiferentes. Temos, então, 3 tarefas, seguindo o Hélio ou Cardoso Júnior, a partir do processo de subjetivação. E outra cita curtinha dele aqui, desse texto, desse mesmo texto. Somos compelidos, a letra A aí, primeira tarefa, somos compelidos a pensar a configuração ontológica desse campo de pensamento e experimentação. B, devemos aferir certos modos de vida, tendo em vista uma ética própria dos processos de subjetivação. E C, urge conhecermos as formas históricas pelas quais fazemos o que fazemos conosco, vivemos como vivemos, a favor ou contra o nosso bem. E aqui, fim de citação. Essas foram tarefas que tentei desenvolver na minha pesquisa. As dimensões ontológicas, éticas e políticas da subjetivação. Mas também, como já mencionei, teve a tarefa de buscar pelas variações conceituais. E a trama é complicada, pois há muitos conceitos para problematizar a construção subjetiva. Sujeito, subjetividade, subjetivação, dessubjetivação ou sujeição são alguns deles. É tudo igual? Claro que não. Cada conceito nasce de uma necessidade. Portanto, se há uma variedade conceitual, é porque se tratavam de coisas diferentes. Inclusive, o mesmo conceito pode ter significados diferentes, dependendo do contexto. Por exemplo, o conceito de subjetivação tem um sentido em Platão, e outro 5 anos depois no livro sobre o Foucault. Enquanto no primeiro livro a subjetivação é um regime de signo que sujeita ou submete, em francês é o assujettissement, que cria o eu, a consciência, o sujeito como uma unidade encerrada em si, na leitura que Deleuze faz do Foucault, a subjetivação é um processo ontológico que pode nos arrancar de uma certa forma de sujeição. A única saída dos antigos poderes e saberes. Nesse livro, a subjetivação é sinônimo do que era a individuação do Platão. Para compreender, então, a problemática subjetiva, Deleuze-Guattari, temos que ter cuidado com essas variações, com a alternância, cruzamento ou oposição entre esses conceitos. Dada a brevidade desse encontro, eu gostaria de apresentar aqui uma diferenciação entre subjetivação, subjetividade e dessubjetivação. Começo com a diferença entre subjetividade e subjetivação. Sigo aqui novamente o Hélio Rebelo Cardoso Júnior, para quem subjetividade e sujeito são sinônimos em Deleuze. A diferença não se encontra aí, mas entre esses termos e o processo de subjetivação. A subjetividade ou o sujeito são produtos de um processo de subjetivação. E ele nos dá uma bela imagem dessa relação. A subjetivação seria como um grande rio, com uma corrente forte e rápida que arrasta consigo tudo o que pode. E a subjetividade seria uma dobra no remanso, nas margens, áreas onde há uma desaceleração, um fluxo lento. Sabemos que no rio ou no mar, há zonas onde podemos nadar e zonas onde a corrente vai nos arrastar e estamos em perigo. Por isso eu pus a imagem também aí do William Turner, que é uma das imagens aí das tempestades do Turner, para pensar essa ideia aí da subjetivação como esse mar que nos arrasta. A subjetividade é, portanto, como uma âncora que permite a navegação, uma parada no meio de um processo turbulento. O processo de subjetivação é um campo de pura velocidade transbordante
uma torrente onde as forças se compõem vertiginosamente. É um campo de força. Nesse sentido, a subjetivação transborda a subjetividade. Nela, citando ele, mas numa frase só, nela a subjetividade se evapora em um galope sem freios. O processo de subjetivação produziria a morte da subjetividade do sujeito, arrastando com tal velocidade que a desaceleração necessária para a sua existência não é mais possível. Mas, por outro lado, a subjetivação é vida para a subjetividade quando ela infla e o sujeito se abre para rajadas de ar fresco da subjetivação. Os processos de subjetivação são, em termos mais concretos, novos modos de vida, novos modos de existir. E a subjetividade será o autogoverno que consegue relacionar-se diretamente com esses modos de vida, podendo até transformá-los. Daí a importância que a subjetivação tem na obra do Foucault, pois é a chave da transformação criativa. É a saída do impasse de poderes que Deleuze já apontava em 1976, quando enviou algumas notas ao Foucault, criticando algumas teses do seu livro A Vontade de Saber. Essa é a definição de subjetivação que encontramos na leitura de Deleuze da obra do Foucault. A subjetivação é um fora, mais distante do que qualquer exterior. A força que se dobra em si mesma, além das relações de poder. Não mais um sujeito enredado na rede de poderes, não mais uma relação de duas forças, mas uma só força que se dobra. E nessa dobra constitui um dentro, mais próximo que qualquer interioridade. Um dentro como dobra do fora. Aí justamente encontramos a dimensão ontológica da subjetivação. E aqui, Marcos, se você puder passar para a outra imagem, essa é a imagem que aparece tanto no livro de Foucault, o livro que o Deleuze escreve sobre Foucault, como também está nas aulas, né? Eu vou mencionar umas coisas aqui e já dou uma explicada, né, nessa imagem, mas essa imagem descreve aí essa linha que está se dobrando e formando esse saquinho aí que é o interior, que seria justamente a subjetividade. Deleuze construirá, então, uma ética que será o cuidado da dobra. Como estamos dobrando essa força do fora? Se a dobra se fecha completamente sobre si mesma, temos o eu, a interioridade, a consciência. É importante, para pensar uma subjetividade diferente daquela que conhecemos como sujeito social ou disciplinado, que a dobra não se feche completamente. Tem que haver uma abertura, uma passagem do fora para dentro. Quais são essas forças do fora? São, assim, as virtualidades, as forças do futuro, o indeterminado que carregamos conosco e que nos permite entrar no devir, sermos outras coisas, outras formas, outros seres. É a possibilidade de amar ou de pensar de maneira diferente. A possibilidade de outrar, invocada por pessoa. Como se cada subjetividade carregasse consigo uma bolsinha de limitados, sempre capaz de se refazer, de fazer novas composições. Então, nessa imagem aí da dobra, as virtualidades seriam esses pontinhos que estão aí em cima do saquinho, né? Então, ele poderia filtrar isso. O ponto 3 seriam os extratos, o saber, né? E o ponto 2 ali seriam os poderes, né? As articulações dos poderes. A linha do fora dobrando, mas nesse meio negro aí, digamos, aí é uma abertura, né? Que está fazendo passar esses pontinhos aí. Não se fecharia em si mesmo. Bom, e aqui chegamos à dessubjetivação. A dessubjetivação é aquela que nos levará a outra subjetivação, que não é mais essa. É o movimento que desfaz a dobra. É importante, parafrasear, que essa dessubjetivação não pode ser total. É sempre necessário ressubjetivar, construir um território
um dentro. A dessubjetivação absoluta de uma subjetividade é a morte. Sempre se dessubjetiva, se desterritorializa para criar outra subjetividade, outro território existencial. É por isso que, acredito, Deleuze não nega a existência de um sujeito. Ao contrário do que pode ser mal interpretado em sua obra, pela ênfase que dá a fluxos, eventos, acontecimentos, máquinas ou multiplicidades, assim como há um Édipo, há sujeitos. Esta não é uma teoria do fluxo puro, do indiferenciado, nem é um elogio à loucura ou um convite ao esquizofrênico. A existência do molar, ou de formas, ou de grandes grupos, não é negada, nem do Estado, nem das instituições, nem das identidades. É precisamente porque existem sujeitos, porque existe Édipo e porque existe o Estado, que seus estatutos devem ser questionados. Com que direito se constrói este ou aquele sujeito? Com que direito Édipo explica o inconsciente? Com que direito o capitalismo captura a vida? Uma busca pela legitimidade se generaliza. Segundo Davi Lapujade, o problema da legitimidade, a questão com que direito, seria um dos eixos da crítica deleuziana. Como o sujeito e o Édipo são construções, não fatos naturais, devemos buscar os processos que criam essas formas. E o processo que cria o sujeito é justamente o processo de subjetivação. Por isso a urgência dessa problemática. Existem diferentes formas de subjetivar, de dobrar as forças do fora e construir um dentro, um território existencial. Toda sociedade precisa produzir um tipo de subjetividade. No entanto, o capitalismo é a única máquina social que aprendeu que a essência da riqueza é subjetiva. Não está na mercadoria nem na terra, mas no trabalho abstrato. E é por isso que a produção de subjetividades vai ser muito importante para essa forma de governo da vida. É preciso controlar, organizar, selecionar, marcar, excluir, tudo o que for necessário para que esse potencial subjetivo continue alimentando a máquina capitalista. Um poderoso processo de subjetivação que garante que poderes e saberes continuem funcionando perfeitamente. O conceito de capitalismo mundial integrado, invocado principalmente por Guattari na década de 80, tem relação direta com a produção de subjetividades. O capitalismo produz e vende toneladas de subjetividade. E aqui cito Peter Pauper no seu livro Filosofia. Esse livro é Filosofia de la Decepción, está publicado em espanhol, mas, se eu não me engano, esse texto em português está publicado num livro que chama A Vertigem por um Fio. Mas, enfim, não tive tempo de encontrar, então eu traduzi do livro em espanhol. Está na próxima diapositiva essa citação. Pode-se dizer que o capitalismo tardio, mundial, global, globalizado, mundo integrado, chame-se como quiser esse momento em que vivemos, tomou de assalto a subjetividade e fez isso para investi-lo em uma escala nunca vista antes. Félix Guattari já chamava atenção para essa preponderância de fatores subjetivos na lógica capitalista e, em particular, para o modo como as máquinas tecnológicas de informação e comunicação operam no cerne da subjetividade humana. Não apenas em sua inteligência, em sua memória, mas também em sua sensibilidade, em seus afetos, em seus fantasmas inconscientes. Em citação. Não se trata de ideologia ou superestrutura ou instância discursiva. É uma economia que ocorre no real, um corte ou produção que aciona, mobiliza todo o maquinário. Em outras palavras, a produção de subjetividades está no cerne
da produção capitalista. Ora, que tipos de subjetividades estão propriamente em jogo? Trabalhadores da fábrica ou produtores de dados, empresários de si ou homens endividados, sujeitos fascistas ou revolucionários, consumidores de bens ou de informação, hackers ou controladores da informação, bilionário ou miserável. Não importa o tipo, parece que entre todas essas possibilidades existenciais atravessam diferentes dispositivos capitalistas. Deleuze e Guattari nomeiam a subjetivação capitalista clássica como sujeição social, aquela que Michel Foucault chamou de poder disciplinar. É a subjetivação necessária para um capitalismo de tipo industrial, quando a produção era mais objetivada, quantificada, material. A acumulação de bens e o aumento da riqueza dependiam de uma produção industrial, onde encontramos dois tipos de subjetividade: o trabalhador e o dono da força de trabalho, patrão capitalista. O lugar de produção era a fábrica, os espaços de confinamento eram as formas de controle da produção e a mais-valia era humana, mais-valia do tempo de trabalho. A moeda de pagamento era o salário. Perdão, a moeda era o pagamento, a moeda que era a moeda de pago, né, era o salário. Nessa primeira etapa da produção capitalista, tudo estava centrado ali nesse modelo industrial. A sujeição social vai ser aquele trabalho de si que acompanha a economia e que fundamenta a divisão do trabalho. É uma forma de subjetivação que inscreve no corpo e na alma a função que cada um deve cumprir no sistema. Para isso, muitos aparatos: escola, exército, fábrica, família, tudo está projetado para que o sujeito incorpore as regras do sistema, de modo que, junto com esses novos dispositivos de poderes e arquivos de saberes, se constituia um sujeito obediente e individualizado. Os indivíduos, por sua vez, se aglomeram em massas e essas também devem ser controladas por meio de estatísticas. O biopoder será essa dupla articulação da disciplina, indivíduos, o corpo do indivíduo, e da biopolítica, a estatística das massas. Deleuze e Guattari não se distanciam de Foucault. Eles explicam esse modo de subjetivação com duas facetas, individual e coletivo, como o funcionamento de uma máquina significante. Ainda não é o momento em que a dessetorialização atinge seu máximo e começa a romper com todos os significados. Nesse momento histórico da produção industrial capitalista, em que a divisão do trabalho é a base que sustenta toda a produção, é preciso significar e controlar todos os fluxos, razão pela qual o capitalismo ainda é muito dependente do Estado. Vimos esse tipo de formação de Estado-nação proliferar em todo o planeta nos anos de desenvolvimento industrial. Em suma, a produção industrial precisa de um tipo de subjetividade que é produzida por um modo de subjetivação que Deleuze e Guattari chamam de sujeição social ou alienação social. Mas, a partir dos anos 70, tudo muda. Vemos o nascimento de um novo capitalismo, um capitalismo financeiro, digital, globalizado. Hoje, talvez a sujeição social não se baseie mais na figura do trabalhador, mas do próprio empresário e do consumidor individual. Mas essa mutação, intrínseca aos modos de produzir, marca, por sua vez, a emergência de um outro processo de subjetivação, muito diferente da sujeição social. É um tipo de subjetivação que se sustenta por uma dessubjetivação, pelo menos de duas maneiras. A primeira dessubjetivação ocorre por meio de uma servidão maquínica. O capitalismo financeiro, digital, não precisa de pessoas ou nomes, mas de senhas. Não requer que o indivíduo se comporte como um sujeito obediente
mas sim como um fluxo de entrada e saída. O que o homem precisa hoje é se conectar. No controle de informação, de algoritmo, é o que vemos atuando nessa produção. A servidão maquínica é quando o homem não é mais personalizado ou individualizado, mas, ao contrário, fragmentado em informações. Somos servos maquínicos na medida em que somos peças de uma mega máquina. Aqui não há mais diferença entre o sujeito e o objeto. O homem não é mais usuário de uma máquina, o homem está ao lado da máquina. É agora ponto de entrada e saída de fluxos, sendo a máquina tão ativa e pensante quanto o homem. A segunda dessubjetivação ocorre por meio de uma despossessão geral e necropolítica. Despoja o sujeito da sua identidade, sua pátria, seus códigos, sua linguagem, seus laços sociais. Uma imposição do capital do Estado que vemos acontecer todos os dias nos jornais, transformando as diferentes formas de vida, ou bios, numa vida nua, zoa. Ailton Krenak deixa bem claro. Aqui tem uma citação também, Marquinhos. Vou ler ali, que aqui está muito diferente. Os únicos núcleos que ainda consideram que precisam se manter agarrados nesta terra são aqueles que ficaram meio esquecidos pelas bordas do planeta, nas margens dos rios, nas beiras dos oceanos, na África, na Ásia ou na América Latina. Esta é a subhumanidade, caiçaras, índios, quilombolas, aborígenes. Existe, então, uma humanidade que integra um clube seleto que não aceita novos sócios. É uma camada mais rústica e orgânica, uma subhumanidade que fica agarrada na terra. Eu não me sinto parte dessa humanidade. Eu me sinto excluído dela. Tem citação. Portanto, diante desses processos de subjetivação, sujeição social e dessubjetivação, servidão maquínica, necropolítica, como podemos responder? Existe alguma forma de resistência ou saída que possamos visualizar? Para tentar traçar uma linha de resposta, recorro novamente a Peter Paulberg em uma de suas últimas publicações, Ensaios do Assombro. Encontramos aí uma ideia de uma dessubjetivação nômade e uma subjetivação herética, na contracorrente da dessubjetivação capitalista e da subjetivação subjugada. A dessubjetivação nômade é aquela proposta por Deleuze e Guattari, onde a reterritorialização ocorre sobre a própria desterritorialização. O nômade do deserto, cujo território é o próprio deslocamento. Com isso, fugimos dos modelos impostos, da tentativa de fixar o futuro numa identidade. Pode acontecer que uma dessubjetivação negativa leve a uma subjetivação positiva, como disse Peula, citando Tosquelles, como no caso da guerra, que obrigou alguns pacientes a trabalhar, dando-lhes um novo território, movimento, função existencial, ou seja, uma função positiva ou herética da subjetivação, surgindo justamente uma criação individual e coletiva, singular e plural, anônima e comovente. É justamente nesse ponto que encontramos a estética, ou estética. No momento da minha pesquisa, me perguntei se não faltava um eixo, o estético. Mas talvez ele já estivesse presente, atravessando os três outros, ontológico, ético, político. Por isso, podemos falar de uma ética, em tanto ser que se cria a si mesmo, cuidando atentamente desses movimentos de criação. Este, já não como ser, essência, substância, mas processo contínuo,
devir, campo de forças em constante interação e mutação. Ética com cuidado, prudência na hora de selecionar as forças com as quais compomos. Há toda uma avaliação dos limites. Até onde eu posso ir? Até onde vai a luta? Que poderes eu posso suportar e quais não? Como diria Chico Sainz, um passo à frente e não estamos no mesmo lugar. Esse lugar é habitável ou me destruirá? Ética, justamente como prudência nas construções existenciais. Por isso, podemos dizer que a estética no pensamento de Deleuze foge da exclusividade do artístico para tornar-se existencial ou vital. Há um chamado constante para a criação ou fabulação, principalmente quando se trata da política. Podemos criar novas existências, novas dogmas, novas maneiras de formalizar as forças? Parece ser essa uma das maiores potências do capitalismo, a crença de que não podemos inventar nada fora dele. E isso é grave. Nenhum outro mundo é possível. Como uma vez escutei o professor Orlandi falar, mudar o mundo é o mínimo que devemos acreditar ou desejar. Qualquer alternativa ao capitalismo parece que só pode ser imaginada se voltamos ao passado. A volta dos arcaísmos denunciada por Deleuze e Guattari. Uma vez que a dessubjetivação capitalista se intensifica, tornando cada vez mais impossível um mundo minimamente habitável, as pessoas recorrem aos nacionalismos e seus racismos, ou à religião e os seus fundamentalismos, como saída existencial. Mas nada de novo pode ser pensado. É como se o futuro fosse sequestrado. Capitalismo ou arcaísmo são as únicas alternativas imagináveis. Nossa imaginação só pode fantasiar com um presente capitalista ou um passado conservador. E talvez seja hoje, mais do que nunca, que precisamos imaginar outras maneiras de viver, outras maneiras de dobrar as forças do mundo, pois, caso contrário, ficaremos sem mundo. E sem mundo não há gente. Acrescento, então, um último ponto, para já ir finalizando. Não só se dessubjetiva os sujeitos, como se desterritorializa a terra. Parece que a desterritorialização capitalista, que Deleuze e Guattari diziam ser relativa, finalmente se fez absoluta, mas não positiva. Ao contrário, completamente negativo, levando o extermínio à sua máxima. Uma desterritorialização tão extrema que se fala, ou melhor, se constata cientificamente, um fim do mundo. Um apocalipse diferente daquele cristão, pois não haverá reino posterior. Frente ao chamado antropoceno, as alternativas que se apresentam no mundo ocidental variam entre dois polos. Já não há nada a fazer, ou a tecnologia nos salvará. Temos os pessimistas, que acham que é tarde demais para qualquer ação, e os otimistas, que acham que as tecnologias capitalistas resolverão os problemas gerados por esse mesmo desenvolvimento sem freio. Um excelente livro sobre essa diversidade de posições é o livro Há Mundo por Vir, Ensaio sobre os Medos e os Fins, escrito por Débora Danowski e Eduardo Viveiros de Castro. Foi esse livro que me tirou de um pessimismo e me fez ver uma outra alternativa além dos otimismos tecnológicos. Recupero aqui algumas ideias, principalmente do grupo dos otimistas, os que podem ser classificados, nas palavras dos autores, entre os evangelhos do encantamento capitalista. Em primeiro lugar,
temos aqueles que se entusiasmam com a nova forma de vida pós-humana. Por fim, nos livraríamos do fardo orgânico, alcançaríamos finalmente a sonhada imortalidade, pois transcendemos do corpo biológico e conquistamos um corpo cibernético. Um mundo estilo Blade Runner. Essas são as teses da singularidade defendida por Vernon Winch e Ray Kurzweil. E aqui vem uma cita desse livro que eu pus aí para a gente. A singularidade aqui é o nome de uma descontinuidade antropológica, num arrebatamento cibernético súbito que vem sendo preparado pelo aumento exponencial da capacidade de processamento da rede mundial de computadores. Biologia e tecnologia entram em fusão, criando uma forma superior de consciência maquínica que permanecerá a serviço do desígnio humano, permitindo, em particular, a transmigração das almas, isto é, a codificação de consciência em aplicativos realizáveis em um número indefinido de plataformas materiais e seu carregamento na rede para eventual encarnação posterior em corpos puramente sintéticos ou geneticamente personalizados até o mais mínimo detalhe. A morte, a quem devemos a ideia mesma da necessidade, torna-se, enfim, opcional. Fim de citação. Essa perspectiva considera que a tecnologia nos levará a um mundo melhor. Um mundo completamente tecnologizado, onde tudo aquilo que é orgânico ficou no passado. Uma visão evolucionista que acha que esse fim de mundo, uma visão evolucionista que acha que esse fim do mundo antropocênico é uma dádiva, algo que devemos abraçar e desejar, pois ao final seremos imortais, mais inteligentes, mais autônomos, finalmente livres da ditadura da natureza. O novo homem, se é que esse conceito ainda servirá para esse ser tecnológico, se emancipou do mundo. Aqui outra cita também breve. Não precisaremos mais prestar contas ao mundo. Não teremos mais que nos haver com quaisquer limites, porque teremos nos tornado um mundo. Ao tornarmos o mundo ele próprio, o cosmos em seu todo, numa forma de inteligência magnificamente sublime. Homem-universo. No futuro, em suma, tudo será humano. Ou, diriam os mais maldosos, tudo será californiano. Fazendo uma menção aí ao Vale do Silício. Fim de cita. O homem no mundo será completamente reconfigurado pela Terra. O que esses singularitamos não se preocupam é que se essa mutação chegará a tempo, pois as crises ambientais não entram nas suas especulações. Próximo aos singularitãos estão os pensadores do Breakthrough Institute, como Nordhaus e Schellenberger, chamados por Lenowski e Viveiros de tecnófilos cornucopianos. São os maiores defensores do capitalismo verde. A ambição desse grupo é a sobrevivência do capitalismo e das suas principais conquistas, a liberdade e a segurança. Apostam nas tecno-engenharias e num forte investimento material e financeiro que seja capaz de reparar os danos dessa crise planetária, visualizando assim um mundo pós-industrial que sem nenhum problema possa manter mais de 10 bilhões de pessoas. Big is beautiful é o lema desses pensadores. O que hoje se apresenta como crise planetária será resolvido. A natureza será completamente reaxiomatizada por uma governança ambiental responsável. Ingenuidade ou mais uma das mentiras do capitalismo? E aqui eu cito, acho que é o último parágrafo que eu vou citar, mas é um parágrafo que eu adoro, eu assim, acho ele muito bom. É um livro excelente, recomendo a todos. Pode pôr, não. É grandinho, mas é legal.
Os autores, ele está falando desses autores do Breakthrough Institute. Os autores avançam assim numa leitura inventiva de Nietzsche, em particular de seu chamado à criação de novos valores adequados à nossa época. Valores que viriam substituir as filosofias do ressentimento, do pessimismo e dos limites por uma filosofia da gratidão, da superação e da possibilidade. Os autores imaginam assim um alucinante contubérnio de Nietzsche com Poliana, de cuja população abominável emergiria uma filha monstruosa, uma Barbie ecopolítica que poderíamos batizar de gratidão dos ricos. E eles citam aqui os autores. Aqueles de nós que temos a sorte de terem satisfeitas nossas necessidades materiais e pós-materiais mais básicas, não devemos sentir culpa nem vergonha de nossa prosperidade, liberdade e privilégio, mas antes gratidão. Enquanto a culpa nos leva a negar nossa prosperidade, a gratidão nos inspira a partilhar. Fim da cita aí, eles continuam. Isso soa mais como um discurso de televangelista anunciado santimoniosamente às suas ovelhas a prosperidade que as espera, do que como uma tese rigorosamente nietzschiana. Fim de citação. Para os singlaritanos ou cornucopianos, os ecologistas são reacionários, conservadores, que negam a emergência desses novos valores e desse novo mundo de abundância. Aos ambientalistas faltam imaginação. Próximos dessas correntes estão também aqueles chamados de aceleracionistas. Em vez de frear a produção, devemos aumentar. Se trata de uma leitura que retoma a ideia deleuziana de não fomos ainda tão longe no artifício. Uma leitura de Deleuze que eu considero, no mínimo, problemática, ou ainda perigosa. Para o aceleracionismo, romantizamos um mundo anterior ao capitalismo que já não existe mais. Só há o mundo desértico do capitalismo contemporâneo. É esse nosso ponto de partida. O mundo, como physis, como natureza, foi vencido por um mundo da economia política. Aqueles que querem defender um mundo fora do capitalismo estão delirando ou lhes falta imaginação. É impossível frear esse desenvolvimento. Discurso que vemos bem presente no governo brasileiro no que se refere às demandas indígenas e ambientalistas. Como bem lembra Danovski Viveiros, o comentário de Dilma em 2012, feito numa reportagem que saiu no Estadão sobre os ativistas contrários ao barramento dos rios amazônicos para a construção de megacentrais hidrelétricas, vai nessa direção. E aqui eu cito, não está aí, mas eu vou ler, que é curtinho, é o que a Dilma falou lá. Ninguém, numa conferência dessa, também aceita, me desculpem, discutir a fantasia. Não temos espaço para a fantasia. Não estou falando da utopia. Essa pode ter. Estou falando da fantasia. Fim de si. Qualquer um que defende um mundo menos tecnologizado, um freio no uso de recursos, é acusado de louco, de um desejo de retorno ao passado, de primitivista. Imagina voltar às condições de trabalho do século XIX, a um mundo que nega esses maravilhosos avanços tecnológicos, lunáticos. Um representante desse pensamento na filosofia é Alain Badiou, para quem a ecologia é um movimento reacionário, uma religião do medo. Ou ainda, os escritores do Manifesto Aceleracionista, Alex William e Nick Starbassi, autores que apostam num desencadeamento das forças produtivas do capital, mas confiando novamente no Estado. Esses jovens autores, populares na internet, defendem uma política que visa preservar os ganhos do capitalismo tardio, evitando destruir a plataforma material do neoliberalismo. Isabelle Stengers
ao lhe perguntarem em entrevista sobre as consequências éticas dessa proposta e os contrastes dela com a sua proposta de uma cosmopolítica, responde: recuso-me a tratar a cosmopolítica, sejam quais forem suas insuficiências, com esse lixo. Eles são porcos chauvinistas. E pronto. Solamente pelo fato de estarem manchando a memória de Félix Guattari. Certo? A crítica de Demoski e Viveiros a esses entusiasmados da tecnologia e do desenvolvimento econômico, seja singularitano, cornucopiano ou aceleracionista, é muito interessante, pois não só os acusa também de um regresso ao passado, uma vez que se trata de uma continuação do projeto de autofundação do homem no século XVIII, unido ao controle técnico absoluto do mundo do século XIX, como encontra nos primitivos, entre parênteses, uma contemporaneidade que responde à altura dos nossos problemas antropocêntricos. E é essa proposta de subjetividade que me parece interessante de se pensar como nova dobra. A leitura de Demoski e Viveiros tira as propostas indígenas de um lugar de mero arcaísmo. Parece ser para o pensamento ameríndio, tão relacionado ao passado, à tradição, aquele que nos dá a possibilidade de imaginar novamente um futuro além do capitalismo. Aqui já não se trata de imaginar um mundo em que devemos escolher entre o animal que fomos e a máquina que seremos, pois animal, homem, cultura e natureza significam outras coisas. E se alguém nos pode ensinar alguma coisa sobre o fim do mundo, são esses povos que perderam seus mundos há 500 anos atrás e ainda assim existem, até que o último xamã morra e o céu caia. Ailton Krenak, Davi Kopenawa, Raoni Metutiri, Daniel Munguru, Megarunts Karamãe e Sônia Guajarara são apenas alguns porta-vozes desse pensamento. Infelizmente, não me dará tempo aqui de expor esses pensamentos, mas a ideia é simplesmente dizer que hoje, 3 anos depois que eu defendi minha tese de doutorado, incluiria esses pensamentos naquilo que tentei propor como subjetividade revolucionária, ou seja, modos de subjetivação que combatem tanto a subjetivação como a dessubjetivação capitalista. Termino com essa imagem que eu vou, que a gente vai pedir com o Marcos por aí, essa imagem do Raoni, uma imagem que vale por todas as palavras que eu falei aqui hoje. Muito obrigada. Obrigado. Nada. Obrigada a vocês. E a gente tem um tempo agora para conversar, para fazer perguntas, né? Ou mostrar em relação à sua fala, né? Uma discussão que queira fazer junto para compor. Ótimo. Então, tanto para quem está na sala, como para quem está no Google Meet, que pode abrir a câmera, pode falar que a gente ouve por aqui, como também pode escrever no chat. Tá bom. Alguém? Vamos participar do chat, tá? E tem aqui também vocês. Vou aproveitar então. Bem, primeiramente, Ana, nossa, achei fantástico assim, a leitura. Muito bom. Obrigada. Muito bom mesmo. E achei legal que no finalzinho aí você trouxe, né, a questão do pensamento indígena, né, assim, e
Eu queria te ouvir um pouco, né? Na verdade, foi um pedido, né? Você quis fazer uma pergunta. Porque você disse no final, né? Assim, não vou nem entrar aqui no pensamento, porque, né? Mas, sim, queria te ouvir brevemente. Você poderia falar, assim, o que você tem encontrado nesse pensamento indígena, né? Entra, porque isso é o que eu tenho, né? É o que me chama também, né? Para trabalhar com pensamento indígena, pensar essa questão, né, de como eles são essa resistência, essa subjetivação capitalista, subjetivação capitalista, né? É o que eu tenho também entrado, assim, né? Pelo menos tem me envolvido bastante, assim. Eu sei que eu tive um pouco nesse sentido, né? O que você tem encontrado, o que tem te movido com o pensamento indígena para pensar essa resistência, assim, né? Por combater, né? A subjetividade capitalista, essa produção da subjetividade, né? Puder comentar um pouco disso, assim? Sim, na verdade, assim, estou entrando agora também, sabe? Na minha pesquisa do doutorado, eu tentei pensar os tipos de subjetividade e pensar um tipo de subjetividade revolucionária. Nesse momento, a única coisa que eu pensava era nos hackers, né? Eu não conseguia pensar ainda uma subjetividade indígena como essa proposta contemporânea mesmo de futuro, né? Sempre ainda pensando nesse arcaísmo aí. Daí, quando eu comecei a entrar um pouco, principalmente na leitura dos Viveiros de Castro, daí o Krenak, conhecendo um pouco do trabalho do Copenau, né, que saiu no livro do A Queda do Céu, buscando essas referências, eu achei fantástico justamente por essa leitura que justamente pensam esse mundo devastado, 500 anos por uma colonização, completamente atual, né? Completamente dentro de uma proposta de um mundo capitalista. Ninguém está falando de um mundo idealizado, romantizado antes do capitalista. Eles viveram essa devastação e acho que tem muito para ensinar, né? É justamente essa ideia de pensamento contemporâneo. Eu estou me aproximando agora das leituras do perspectivismo, do Viveiros, conhecendo um pouco mais sobre isso, mas ainda assim é insuficiente, sabe? Não é uma entrada agora, assim, nova, e que eu acho que não sei, tem me seduzido bastante, assim, a pensar isso, mas talvez você possa até complementar mais aí para mim alguma outra leitura, né, que eu possa recorrer aí para pensar isso como resistência. E aqui no Brasil eu acho que importantíssimo falar disso, acho que é importante que cada vez tenha mais visibilidade, que entre na academia essas discussões, porque, enfim, é grave, não? Legal. Obrigada. Eu queria também aproveitar para agradecer, antes de mais, a sua presença aqui, o texto que você preparou, se depois você puder circular com Sim, claro, com a todo gente, prazer. mandar para o Marcos, a gente colocar um pouco de pesquisa, pelo seguinte, além, né, das qualidades do texto, enquanto você vai apresentando os modos de pensar, eu fui acompanhando. Eu adoro a imagem que você escolheu para abrir o seminário, da no livro Foucault de Deleuze, porque eu acho ela muito expressiva do ponto de vista, porque ela pode ser uma explicação, né? E ele explica, enquanto que essa explicação não é figurativa também. Isso é uma figura para não. Bom, estudo imagem, então quem sabe que a gente fascinado com essas outras potencialidades. Então, desde que quando eu vi a imagem, eu falei, nossa, que bom, porque eu vou poder me reencontrar com essa imagem, uma imagem que me causou muito desassossego quando eu iniciei quando eu vi pela primeira vez, eu fui estudar os processos de subjetivação e singularidade. Eu acho que a minha preocupação foi mais em relação a isso, na imagem. Como é que não chegou o sujeito, né? O Deleuze, o Deleuze, com essa crítica do Deleuze aqui, o Foucault voltou ao sujeito. Aqui, né? E aí fui acompanhando o seu pensamento, a sua construção aqui. E
como nas aprendizagens tem a decepção, né, é um dos ciclos, né, das aprendizagens, quando você simplesmente detonou a dessubjetivação, esse é o ponto visceral, né? Você muda, né? Eu falei, caramba, a gente ainda tinha uma certa capacidade de criar um sonho, né? Com essa dessubjetivação, por exemplo, na fuga da máquina de Estado, por exemplo. Então, esse, para mim, é o ponto mais forte do encontro hoje. O mais forte porque me afetou mais pensar e deslocar, né? Deslocar de uma aposta que talvez desse uma certa segurança. E quando você entrou na conversa sobre o antropoceno, aí sim eu fiquei mais decidido. Porque eu não sei se eu me classifiquei lá com alguns daqueles, o dojo, a nojeira não, a nojeira eu não me identifiquei não. Então, mas com algumas características das possibilidades das máquinas, ou dessas individuações que são sem sujeito, sim. É uma coisa que, para mim, ainda é bastante bom para se pensar. Nas discussões com o antropoceno sobre o antropoceno na educação, o que a gente tem percebido, isso não é muito. Não tem muita produção sobre isso, não. Mas quem tem produzido, vem na Austrália, em geral, a Austrália é um bom lugar para a gente ficar olhando. Eu gosto muito de olhar as produções que os pesquisadores australianos fazem com Deleuze e Guattari, porque eles vão encaixando de um modo que é um modo bastante peculiar, sem dizer outras coisas. Não da filosofia, da educação, né? E, por exemplo, a discussão de Deleuze e Guattari e antropoceno, por exemplo, campo do currículo ou da educação escolar, tem sido bastante explorado e divulgado e criado influências. Não, essas influências não chegaram no Brasil, nem sei se chegarão. Mas há uma aposta, primeiro, na resistência a toda todo esse poderio, toda essa discursividade ou intencionalidade do antropoceno, que a educação pudesse resistir a isso. E outra que também tem essa nuance aí das qualidades do antropoceno como a invenção de uma outra terra. Então, isso também foi bem bom. Eu estou compartilhando com vocês, eu fui pensando na medida que vocês, porque na leitura que eu tenho da relação do antropoceno com a educação das mudanças climáticas, né, em especial, há sim acenos que são esses acenos de que a gente pode viver sem fantasia, né? Pode continuar e resistir e sobreviver sem precisar lançar mão de outros pensamentos que não sejam das nacionalidades. E também um elogio, né? Assim, que o seu texto faz as apropriações, especialmente do Guattari, é inacreditável como muitas dessas leituras reacionárias, né? Fascistas e outras características, de outras tendências, de outras perversidades, fazem uso do Deleuze e Guattari, de conceitos de Deleuze e Guattari, e vão ali fazendo um tipo de conversa e de fabricação de discurso, de intencionalidade, com a cara de pau tamanha, que aí que também vale a pena a gente pensar por que a gente não faz um movimento que seja um movimento de. Não vou dizer que seja menos respeitoso, em hipótese alguma, mas de perfuração interessada desses conceitos, né? Que a gente vai tentando manter também os conceitos da Deleuze como uma coisa que todo mundo tocava, né? Não estou dizendo que tem que fazer um movimento desse, questão fazendo com uma intencionalidade, mas sem muito pudor, sem pudor nenhum, além de ter errado, mas com essa ação, com uma ação de perfuração. E eu tenho assim,
aprendi com você, né? Ele é uma palestra mesmo, que hoje, como é que você está perfurando, fazendo uma perfuração com o pensamento indígena? Alguns pensamentos indígenas. Porque você você termina a sua apresentação voltando ao presente, a essa necessidade da gente, a possibilidade que a gente tem considerar o presente como onde podem se aflorar as subjetividades. E um presente é um presente que está sendo, nos pensamentos ameríndios, indígenas, povos originários, que é muito distinto do que o capitalismo afirma com relação ao presente. Então, muito obrigado. Não, É imagina. uma coisa, para mim, preciosa. Assim, essa parte do ameríndio, eu tenho que confessar, é completamente um roubo desse livro, quase tudo. Esse livro, para mim, foi, assim, também uma iluminação, um tapa na cara, sabe? Por isso que eu falei, eu terminei meu doutorado pensando somente numa revolucionária, num hacker, nós só dentro da tecnologia. De repente, eu leio esse livro e foi justamente essas disparações assim, do pensamento que me levaram justamente a essa revisão desse tipo de pensamento como atualidade, como contemporaneidade. Então, assim, é um livro que eu li, daí eu reli, aí eu dei um curso, né? Fiquei assim, tentando mastigar muita coisa, porque realmente todas essas conotações, os aceleracionistas, por exemplo, que eles mencionam no livro, justamente fazem essa leitura do Deleuze e do Guattari, né? Está inspirado no Lyotard, no Deleuze e do Guattari, todas essas propostas que, digamos, que são problemáticas, né? Se a gente for pensar desde essa leitura. Então, assim, é uma coisa que eu quero explorar mais, sabe? Eu quero continuar pesquisando, quero aprofundar. E justamente esse caráter negativo da dessubjetivação, às vezes eu acho que ele se apaga quando a gente sempre dá esse caráter revolucionário para a linha de fuga. Sim. E a linha de fuga, a linha de fuga, a linha de fuga. Tá, mas onde a linha de fuga vai levar a gente? Se a gente fugir completamente, a gente morre, entendeu? A fuga ela tem que construir um novo território. E como a gente pensar em linha de fuga, né, com todos os problemas da subjetivação e da dessubjetivação capitalista. A partir de quais urgências? A partir de quais urgências, né? Então, enfim. Tem perguntas aí. Tem perguntas, o Guilherme levantou a mão, Legal. mas tem essa pergunta, acho que é Gênio, mas ela foi pessoal, essa pergunta, Ana Carolina, como você percebe que nós, pesquisadores, podemos experimentar nossas pesquisas como lutas de vida e modos de vida, quando operamos mais com teorias e produtividade, não com atos e práticas de ação, algumas vezes me sinto em contradição. Então, a questão mesmo Deixa eu responder primeiro essa, senão eu esqueço. Tudo bem. Aí ela entra na conversa e eu estou estimulando que quem está participando desse vídeo, nós estamos todos no mesmo lugar, né? Desde que é virtual, agora se for as pessoas não são. Como se chama? Jane. Jane? Jane. Oi, Jane. Eu acho que assim, por exemplo, eu estudo filosofia, né? Que geralmente é uma coisa super teórica, que não é prática, vamos dizer assim, se a gente considera essa relação de diferenciação entre prática e teoria. Mas se a gente parte de uma ideia de que o pensamento também é prático, ou que não necessariamente a gente tem que fazer essas divisões entre teoria e prática, a gente resolve o problema, né? Eu acho assim. Talvez essa ideia de que a gente tem prática de um lado, trabalho de campo e teoria do outro, tem que ser também repensado, né? Justo Deleuze e Guattari, eles fazem essa provocação, e até mesmo acho que o Foucault, de um pensamento prático. Então, o pensamento prático é aquele que está justamente voltado para os problemas das urgências do presente. Né? E está tentando criar conceitos para... o conceito ele também é prático, vamos dizer assim, em alguns sentidos. Então, acho que responderia assim a tua pergunta. Jane ou Jane? Não sei. Mas aí ela se sentiu contemplada. Ou seja, nós estamos
super conectados. E aí, o Sigfredo estava falando, tá, siga esta frase. Está como león, es suyo. Sí, aquí estoy. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bom dia! Un saludo, me encantó la exposición. Muchísimas gracias. Querido. Que lástima Bien. que no nos encontramos acá. Sí, sí, ya habrá tiempo. Sí. Bien, coincido un poco, bueno, un comentario y dos preguntas. Coincido un poco con los comentarios que se han hecho en torno a la compleja relación Deleuze, Guattari y Foucault. Creo que habría que, no sé, creo que es una intuición, tendría que sustentarla con mayor claridad. Creo que Deleuze sospechaba un poco de la noción de sujeto, subjetividad y subjetivación. A diferencia de Guattari, por su formación política y psicoanalista, creo que tenía otra perspectiva distinta a la de Deleuze. Y Foucault, en Foucault podríamos pensar también que en Foucault hay una tematización de el sujeto como toda la perspectiva ligada al estructuralismo, al postestructuralismo, una perspectiva genealógica del sujeto, y posteriormente lo que se ha llamado el giro ético de Foucault, el último Foucault, que busca repensar otro sujeto. Creo que las dudas de Deleuze residen básicamente, lo dice en un pequeño artículo donde publica por qué no le interesa, cuál es su distancia respecto a la noción de sujeto, y dice que es un concepto genial, pero los conceptos corresponden a ciertas cartografías del espacio-tiempo, y el concepto de sujeto ya no corresponde más, no responde a las expectativas de nuestro tiempo, ¿no? Las cuestiones que me gustaría plantear son dos. La primera es cómo es posible articular formas y estrategias de subjetivaciones libres y creadoras en una sociedad como en la que estamos inmersos. Cada vez es más heterónoma, ¿sí? Cada vez las formas de control, por ejemplo, lo vivimos ahora con el control sanitario, vienen formas más micro y macrofascistas de control, por poner un ejemplo. Y la otra cuestión, entre las perspectivas de servidumbre maquínica que está en Guattari, en Lazzarato, y esta idea de la técnica creadora que sobre todo está en Simondón, ¿cómo podemos articular desde América Latina una visión que nos permita relacionar tecnología y subjetivaciones desde la libertad y la democracia? ¿Es posible, siendo que somos países maquiladores de la ciencia y la tecnología? Muchas gracias por la exposición. Abrazos a todos, a todas. Gracias. Abraços. Respondo em português? É Sigfredo em português. Você entende em português, né, Sigfredo? Você fala devagar. Sim? Bom, a respeito do Foucault, na verdade eu não falei do Foucault aqui, a minha ideia era falar da leitura do Deleuze sobre o Foucault, né? Então, assim, isso foi o que eu encontrei nas aulas dele sobre a subjetivação, principalmente. E, claro, aí ele enfatiza várias vezes que esse retorno ao sujeito, na verdade, do Foucault, não é um retorno ao sujeito, né, mas aos modos de subjetivação. Né? Então, assim, é justamente a saída, segundo a leitura do Deleuze, aos impasses do poder que estariam aí presentes no História da Sexualidade. Então, já a partir desses livros, que seria... Tem um livro aí, a história da vida, das vidas infames, se eu não me engano, mas seria, enfim, os trabalhos aí, o 2 e o 3 do História da Sexualidade, onde, segundo a leitura do Deleuze, o Foucault encontraria essa saída, né, a subjetivação que ele já buscava em 76, que seria justamente pensar uma subjetividade que não está completamente criada pelos poderes e saberes, senão que ela se desvia.
né? Por isso aí, o que ele fala seria um caráter ontológico que ele estava buscando aí no trabalho do Foucault. Tudo isso vem muito aí nas notas que o Deleuze manda para o Foucault, em 76, que é o desejo e prazer, como está publicado, né? Então, mais que um problema do sujeito, né, que ele está sempre criticando, falando, não, o Foucault ele não está regressando aos gregos, ele não está regressando ao sujeito, ele está pensando na subjetivação, que é o processo de criação existencial, justamente, além dos poderes e dos saberes. Então, vai nessa linha. O Guattari, sim, pode ter outras considerações, mas eu me apeguei mais aqui mesmo à leitura do Deleuze, né, nessa minha pesquisa da subjetivação. Quanto à sua pergunta de como a gente pode resistir, eu acho que essas perguntas sempre a gente espera umas fórmulas, às vezes, que não existem, né? Então, assim, cada um vai resistir dentro dos seus problemas, sejam eles problemas acadêmicos, problemas do bairro, problemas políticos, problemas artísticos, né? Então, assim, não existe uma fórmula para pensar como a gente resistiria. Né? O caso dos povos originários, do pensamento ameríndio, é uma grande resistência, por exemplo, que eu tentei mencionar aqui. Agora, como a gente resistiria, talvez, ao meio, nos nossos trabalhos, né? Bom, enfim, ficaria a critério de cada um pensar as suas saídas. Mas, enfim, acho que sempre é possível sair, sempre é possível criar uma possibilidade. As tecnologias, eu não acho que elas sejam mas, né, essencialmente ruim ou problemáticas e não existam saídas por elas. Claro que a gente pode usar tecnologias, inclusive se a gente pensa o Ailton Krenak, ele está participando de várias lives, ele está completamente ativo no mundo digital, né? Então, assim, essas essencializações que a gente faz às vezes da técnica não servem muito, talvez, porque daí ou a técnica nos vai salvar completamente, ou elas nos condenam completamente. Então, como a gente pode pensar certos usos da tecnologia que, né, ajudem nessas novas subjetivações? Eu acho que a tecnologia ela pode ser muito potente, né? Por exemplo, o tema dos hackers, né? Eu gosto dessa ideia de pensar os hackers como subjetividades revolucionárias também, né? Por que não? Então, eu acho que vai por aí um pouco a minha pergunta, a minha resposta para você, Silfredo. Obrigada. Como ele sai HDMI. Algo mais aqui na sala? Eu gostei muito também desse movimento das diferenciações e também comparações, né? Eu pergunto a sua tese, pensei rápido, né? Como nós dois estávamos escrevendo a tese, um pouco se deu, né? Agora conversou bastante. Exatamente. Mas e também desse movimento, né? Que você já começou a fazer, terminou a tese, agora começou a olhar para outros campos, no caso, chamou a atenção. Mas mais como comentário, para trazer também para a conversa, a gente também já participou de alguns eventos juntos, até já expusemos juntos, mas também tem outra conexão com a América Latina que a gente traz, como, às vezes, alguns alunos do Deleuze trazem o pensamento do Deleuze e ele vai também se criando obras, né? Ele vai aqui respondendo as perguntas em cada lugar. Então, se pudesse, se quiser, tá? São duas perguntas, mas primeiro narrado, assim, que você também já trabalhou com alguns alunos do Deleuze, não só os Ferli, né? Sim. Aqui, né? Mas também com dois colombianos, né? Que você pudesse dar como referência, que eu acho legal. Sim. Que tem essa conexão, né? Sim, claro. Mas também essa dobra, né? Que você faz né? No lugar da educação, mas está na educação, porque você está lá no Instituto de Teatro, não, e como que é trazer isso, né? Para você, com perspectiva de sala de aula ou de docência, tem gente que trabalha. Sim. Dos alunos colombianos do Deleuze, foi um amigo, né, do México que me indicou quando eu fui para a Colômbia, e ele me indicou a Consuelo Pavón, que foi aluna do Deleuze, né? Ela foi orientanda do René Scherer. Ela tem teses com xamanismo, com pensamento indígena também, colombiano.
ela está viva, ou, né, até onde eu sei, pelo menos quando eu encontrei com ela na Colômbia, uma mulher muito simpática, muito acessível, bastante desconhecida, né? Foi aluna do Deleuze, estudou com ele e era mulher do Edgar Garavito. Garavito foi, se eu não estou errada, o único orientando do Deleuze latino-americano, né? Acho que o Deleuze, se eu não me engano, orientou poucas teses, mas tem a tese do Garavito, que é sobre a transdiscursividade. Então, tem os livros dele, eu também tenho os PDFs, consegui os artigos, posso passar para vocês. É um pensamento que eu acho bastante desconhecido, que é uma pena, né? Porque, enfim, o Garavito morreu jovem, até acho que nos anos 90, mas foi um professor ativo na Colômbia, deu aula em várias universidades lá, não lembro agora exatamente aonde, mas trazia um pouco desse pensamento aqui para a América Latina. E que mais era bom, isso das minhas aulas, né, no teatro, por exemplo, eu dou aula no Centro Cultural Universitário de Teatro, só que eu dou História da Cultura e tento sempre trazer o Deleuze, trazer esses pensamentos do tema de filosofia, aí o Krenak, traduzo umas coisas e passo para eles, né? E sempre é super interessante fazer essas pontes, eu acho. Eu acho que a filosofia ela precisa um pouco sair desse lugarzinho dela de especialização e dialogar com os campos, né? Acho que sempre vale, assim. E a minha experiência sempre foi, talvez, até mais frutífera fora da filosofia que nas aulas de filosofia. Eu sempre sinto que tem mais movimento, tem mais aí disparação, né? E, bom, seria isso, se eu pensar alguém mais, assim, que seja referência, assim, estou lembrando agora, assim, como o caso do Garavito e da Pavão, que eu acho que valeria a pena a gente buscar um pouco aí, eu traduzi mesmo, né, esses textos. Sim, difundir. Difundir, exatamente. Alguém mais? Aqui no Meet, Sigfredo, que eu fiquei vinculado a cá, e quem quiser repensar os conceitos inéditos nas colunas do sujeito hegemônico. Dizem que está totalmente de acordo, né, com a resposta. É verdade, como assim? Eu acho que podemos finalizar. Então, Ana, super obrigado. Então, obrigada a vocês pelo espaço, pela conversa e por tudo. Que bom que eu conheci aqui. Você Sim. aprendeu muito com você. Sim, não, que isso. E a gente agradece a presença de todos aqui no Meet. Obrigada a todos aí do Meet também que estão escutando. Do YouTube. E do YouTube também. E eu tô